Olá, eu queria agradecer a presença de todos que estão por aqui. A gente vai começar a reunião, relacionada à contabilidade para profissionais independentes por agora. A gente só vai esperar alguns minutinhos para mais estafetas entrarem. Aqui a ideia é mesmo que a gente possa ajudar vocês com as questões fiscais, né, com as responsabilidades fiscais. A gente tem o apoio e ajuda da CRN para isso. A doutora Kátia Nunes, a equipe da CRN Contabilidade está aqui, e eles vão explicar um pouquinho sobre todas as questões que envolvem a contabilidade, enfim, calendário para 2023. E eu queria agradecer desde já a presença de todos. A gente vai esperar mais uns minutinhos e a gente já vai começar. Como vai funcionar? Eu só queria deixar um pouco claro. A gente vai ter uma apresentação primeiro da CRN Contabilidade e depois a gente vai abrir para perguntas em tempo real. Bem? Muito obrigada. Vamos dar só mais uns 3 minutinhos e aí já começamos. Muito obrigada pela paciência.
Olá, a gente vai iniciar então. Queria só testar o som para ver se está ok. Kátia, você pode, por favor, testar se você consegue falar normalmente? A doutora Kátia Nunes? Estou sim, muito boa tarde. Estão a ouvir bem? Pronto, acho que sim, está tudo certo com o som. Muito obrigada, Kátia. First, I want to speak with the English-speaking careers that this presentation will be run in Portuguese, but later we'll share the slides that we shared, that we are sharing in English, and also the presentation on YouTube that is going to be subtitled. So you can have access to all the sorts of informations that we are sharing. So this presentation will be run fully in Portuguese, but later we will translate it and share with you all. Thanks so much. Agora vamos começar. Essa apresentação vai ser em português. A gente só vai traduzir depois os slides e a apresentação para os estafetas que não falam português. Então, se vocês tiverem colegas que estão interessados nesse conteúdo, depois a gente vai partilhar com todos os estafetas, tanto na web dos estafetas quanto na newsletter, a apresentação que a gente fez com a opção de legenda e também os slides traduzidos em inglês. Queria começar dizendo que a Globia CRN, que é a empresa que está aqui, a nossa parceira, vão passar basicamente algumas informações úteis acerca de contabilidade para profissionais independentes nesse webinar. Aqui a gente vai ter um espaço para perguntas em tempo real, depois da apresentação que a gente vai fazer, mas a gente queria reforçar que esse webinar é apenas para tratar de dúvidas relativas à contabilidade. Qualquer outro assunto muito específico deve ser abordado em outras reuniões ou pela app, né? Vocês conseguem entrar em contato com o suporte pela app, e questões relacionadas a faturas específicas. Onde está a minha fatura? O que não sei, há um erro. Isso aqui a gente não consegue resolver agora, casos específicos, porque é uma apresentação geral para falar sobre contabilidade e responsabilidades fiscais. Devem ser enviadas pela app e as respostas serão enviadas por e-mail. Todas as informações deste webinar hoje já estão disponíveis na web dos estafetas ou vão ficar disponíveis em breve. E a gente vai, de fato, abrir esse espaço para perguntas ao vivo, mas sempre relacionadas à contabilidade após essa apresentação. Para fazer perguntas, vocês vão ter que levantar a mão ou então submeter essa pergunta nesse espaço que tem aqui embaixo, que se chama Q&A, que pode ser escrito, né? Não sei se vocês viram aqui, o som está baixo, a gente recebeu feedback de que o som está baixo no Q&A. Vou me organizar aqui para aumentar, vejam se está melhor. Vocês podem, eu não sei se o chat está disponibilizado, mas se tiver melhor, vocês põem aí na parte do Q&A. Pronto. Acho que sim. Pronto, a Liliana já informou que está bom o som. Então, vamos passar para o próximo slide. Por favor, o próximo slide. Aqui a gente tem alguns assuntos que a gente vai abordar, vai ser uma apresentação bem completa, então a gente vai falar desde questões relacionadas à abertura da atividade, quais são as responsabilidades fiscais que envolvem essa abertura, business mail, fatura certificada, a diferença entre a fatura certificada e o reporte, como é que vocês podem comunicar faturas, a gente vai ter vídeos mostrando, como consultar qual é o regime que te encontras registrado, como consultar o volume de faturação anual, o que vocês têm de saber sobre o IVA, como efetuar alteração para regime de IVA, quais são as datas importantes para datas importantes relacionadas às responsabilidades fiscais, como preencher e submeter declarações de IVA, como comunicar alterações de regime à Globo, o que vocês têm de saber sobre o IRS, segurança social, calendário de fim de ano, responsabilidades fiscais e também os serviços que a CRN presta. Então, vamos já passar para o próximo slide, por favor. Então, começa que os colaboradores independentes da Globo possuem dois tipos de atividade nas finanças, são os códigos CRS 1519 ou CAI 53200, e basicamente não existe, em termos de tributação entre IRS e IVA, diferenças entre esses códigos de atividade, e por trabalhar por conta própria, profissional sempre pode escolher o método de apuramento dos seus impostos, que
existe a possibilidade de ser contabilidade organizada, onde é necessário ter um contabilista certificado e o estafeta, o profissional independente tributado pelo lucro da atividade, né? Que o lucro é considerado a faturação menos as despesas, e depois tem o regime simplificado, onde não é necessário um contabilista certificado e é tributado 35% da faturação anual. Passado desse slide, como vocês sabem, a Globo, assim que um estafeta abre uma conta na Globo, enfim, que começa a colaborar com a gente, eles recebem a identificação de senha, de palavra passe e um login para utilizar nessa plataforma que chama Businessman. É uma plataforma onde documentos financeiros e faturas certificadas são depositadas. Então, uma fatura certificada, uma nota de crédito, quando a gente emite, põe, basicamente, a gente põe nesse Business Mail, né? Por que a gente tem esse lugar? Porque nesse lugar a gente consegue reunir todas as faturas que são enviadas para os estafetas em um espaço só. E, basicamente, para acessar, basta utilizar o link, né, businessmail.net, e fazer login com as credenciais, né? E aqui a gente consegue ver que quando você entra, abre essa página de documentos, administração ajuda, as faturas ficam disponibilizadas nessa parte de documentos recebidos, sempre que é uma fatura nova, fica nessa parte de documentos não lidos, e depois as faturas antigas ficam na parte de documentos lidos, né? Quando você clica, isso gera um PDF. E aqui alguns estafetas já enviaram aqui como pergunta nesse QA, ok, mas eu perdi o acesso ao Business Mail, como eu faço? Basicamente, entrar em contato com o suporte, pedir um novo acesso ao Business Mail, e basicamente vocês devem conseguir acesso novamente, tanto ao login quanto à parte da palavra passe, enviado atualmente junto. Que vamos para o próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Pronto. Aqui, esse slide fala sobre um pouco a diferença da fatura certificada e do reporte. O que é um reporte de ganhos? É um documento que a gente desenvolve para que vocês acompanhem os rendimentos de vocês. É mais específico, tem ajustes, tem qualquer outra coisa que a gente, enfim, a gente consegue separar de maneira mais eficiente e explicar de maneira mais eficiente no reporte de ganhos os seus rendimentos, né? E já a fatura certificada é um documento fiscal autenticado que deve ser comunicado às finanças. É esse documento que vocês devem, digamos assim, publicar no portal das finanças para garantir que vocês estão corretamente seguindo a lei, enfim. É esse documento, é a fatura certificada, que tem um número aqui de faturação em cima, nessa parte onde está em vermelho, por exemplo. Já o reporte é mais um documento de acompanhamento pessoal para vocês acompanharem os ajustes, enfim, os rendimentos de vocês. E aqui, a Kátia, peraí, opa, precisa solicitar acesso. Kátia, por favor, consegue conceder acesso a esse documento? Ou a esse link? Mas eu tinha Ao vídeo, partilhado, desculpa. já tinha partilhado tudo, acho que tinha dado o acesso. Peraí, deixa então eu partilhar aqui, a gente teve um problema técnico, só um minuto. Deixa eu acessar a apresentação. Pronto. Já consigo acessar, só um minuto que volto a partilhar. Aqui a Kátia vai falar um pouquinho sobre como comunicar as faturas da Globo nas finanças, e ela fez um videozinho explicativo. Conseguem verificar normalmente? Sim, já se está a ver em termos do vídeo. Pode só pôr desde o início. Pronto, aqui, Catilho, muito boa tarde. Efetivamente, aqui nesta parte, vocês conseguem fazer a parte da comunicação das faturas, que foi aquela fatura, efetivamente, que estavam a verificar
tem um número de fatura, fatura certificada, essas faturas têm de ser comunicadas neste portal do e-fatura. Para chegar ao portal do e-fatura, só procurar na internet e-fatura e chegam logo relativamente a este portal. Pronto, quando chegam a este portal, têm de pôr os dados de acesso ao portal das finanças, os vossos dados de acesso, e depois é clicar, então, relativamente aqui na parte do senhor comerciante. Ao clicar relativamente aí, pode pôr a dar o vídeo. Pronto. Aí depois vai-se àquela parte de recolher fatura, o que está a dizer recolher fatura. Nesse sentido. Depois aqui, relativamente, tem de colocar o contribuinte, onde diz NIF de consumidor, vão pôr o contribuinte da Glovo, que está também nessa fatura que vocês recebem, certificada, está lá o contribuinte da Glovo. Depois, pode prosseguir sempre com o vídeo, que à medida que vou dizer, pronto. É colocado o contribuinte da Glovo. Depois, o tipo de fatura é sempre fatura. O número da fatura é o número da fatura que está também naquele quadradinho vermelho. A data de emissão, vão colocar a data de emissão da fatura. E depois, no total, vão colocar o total do valor que está também na fatura, seja com o regime do IVA ou regime isento. Seja o regime do IVA, tem que pôr ali, em termos da taxa de 23, automaticamente dá o valor antes do IVA e o valor do IVA. Se for isento, é colocar em termos da taxa de isenção, dizer que é isento de IVA. Pronto. E depois é só comunicar e fica registada a fatura, e se tiver mais alguma fatura, é fazer o mesmo sempre. Pronto. Se fizer todas as semanas uma fatura semanal, relativamente quando recebem ou em 15 em 15 dias, quando recebem a fatura, fazem esta comunicação e efetivamente fica logo comunicado e não há problema. Perfeito. Vou passar aqui então para o próximo slide. Para o próximo, sim. Pronto, aqui vamos ver um bocado como é que, há muitos que ficam a pensar qual é o regime em que eu encontro, como é que eu fiquei registado quando abri a atividade. Aqui vou explicar relativamente aonde é que se vai conseguir ver no portal das finanças, não é? No normal, portal das finanças, é só entrar com a senha também, com os dados de acesso do portal das finanças. Pode. E logo nesta parte inicial, vamos ali à posição integrada, atividade exercida. Pronto. Neste caso, isto é em termos da minha atividade, que tem regime de contabilidade organizada. No vosso caso, vai ser o tipo de contabilidade, vai ser o regime simplificado. Pronto, é o regime simplificado. E depois, mais abaixo, pode pôr o vídeo a dar, em que mais abaixo vai conseguir ver o tipo de contabilidade e depois vai ver relativamente qual é o regime de IVA aqui na atividade em IVA, se vai para ser isento de IVA ou vai para ser no regime normal de trimestral. Aí vão conseguir perceber se estão no regime de IVA e têm de mandar a declaração de IVA trimestralmente ou estão no regime de isenção e não é necessário mandar esse regime, é só comunicar as faturas da Glovo que a Glovo emite. Agora no próximo slide. Que houve um erro aqui. Então, pronto. Pronto, aqui vamos consultar, muitos motoristas, muitos estafetas começam a perguntar relativamente aonde é que conseguem consultar qual é o volume que está de faturação neste momento para saber se já ultrapassou os 12.500. É na mesma, não é fatura, vamos à parte do comerciante e vamos ao consultar totais de faturação. E vai relativamente aparecer muita faturação, toda a faturação que tem todos os meses. Aí aqui um bocado vão fazer obter dados para Excel, onde tem ali o símbolozinho do Excel, e vai dar um ficheiro em Excel, e esse ficheiro em Excel conseguem fazer um somatório mais rapidamente, pronto, relativamente nesse sentido, e fazem, aqui muitas vezes aparece sempre aquele, o ponto dos milhares, se for fazer esta parte, o substituir para tirar o ponto dos milhares, pronto, deixa estar e assim já consegue fazer um somatório. Pronto, ir à parte de somatório e isso em edição, em termos de somatório, faz o somatório e consegue perceber relativamente se está, neste caso isto era um contribuinte que tinha IVA, pronto, isto era o valor já com IVA,
mas se for um contribuinte isento, que é nessa altura que quem está em isenção é que quer saber, precisa saber se vai passar para IVA ou não, neste caso então quando vão tirar só tem a parte mesmo de faturação e então é só fazer a somatório e ver se já ultrapassou os 12.500 ou está quase a ultrapassar, nesse sentido. Aqui, efetivamente, resumimos aqui um bocado o que é que tem de saber sobre o IVA. Pronto. Em termos, como eu estava a falar, do valor dos 12.500, que é muito importante se está no regime de IVA ou não, e então, na parte da abertura da atividade, quando vão abrir atividade nas finanças ou via online, tem de ter muita atenção no valor de faturação estimada que colocam. Porque se colocar um valor que vão ter uma faturação de 13.000 ou de 20.000, eles vão logo enquadrar o estafeta relativamente na parte do regime de IVA. E depois, normalmente, perdem essa parte de isenção até 12.500 e se calhar nem vão chegar àquele valor porque era uma parte estimada. Por isso, quando vão abrir, o melhor sempre é pôr num valor estimado de 10.000 euros, 9.000, porque é um valor estimado, mesmo que ultrapassar, não há problema, as finanças não vão dizer nada, mas é um valor estimado. E assim ficam enquadrados no regime de IVA de isenção. Se ultrapassar, faz depois a alteração. Se não ultrapassar, fica a continuar na isenção. A obrigação de entrega da declaração é muito importante. Quem está no regime de IVA trimestral ou teve de passar para o regime trimestral, a obrigação de entregação da declaração de IVA trimestralmente. Porque caso não enviar dentro do prazo, existe coimas entre os 200 e os 300 euros. Em que as finanças, passado até seja um dia depois da data, é cobrada esta coima. Relativamente, depois penso também de se o IVA, como estava no isento e agora tenho que pagar IVA, vou ficar com menos dinheiro, vou receber. Não, a Glovo, neste caso, a Glovo paga sempre o valor da vossa comissão, como sempre pagou, e que se estiver no regime de IVA, que paga mais IVA. Quer dizer que vocês, em termos de estafetas, vão sempre receber o mesmo. Esse valor do mais IVA, vão receber mais dinheiro, esse valor vai ser para se entregar às finanças, mas em termos do vosso serviço, vão ficar o mesmo que se estivesse na isenção. Pronto. Como pagar esse IVA? Esse IVA, se estiver no regime trimestral, quando forem submeter a declaração de IVA, efetivamente com informação da faturação trimestral, é obtido relativamente às finanças, disponibiliza logo um documento de pagamento em que é depois efetuado o pagamento no multibanco e pagamento ao Estado. Aqui, efetivamente, vou explicar um pouco como é que se faz essa alteração do regime de IVA. Por exemplo, viu que ultrapassou os 12.500, então pôr ali naquela parte ali em cima, atividade, pronto. Ao colocar a dizer atividade, vai para a parte da atividade, vamos logo ao primeiro dizer atividade, aceder. Aqui, neste sentido, vamos subter declarações. É na parte da atividade. Submeter declarações. Alteração de atividade. E na parte da atividade exercida, aí vão colocar no volume de negócios, põe o volume de negócios que está no final do ano. Pronto. Até 31 de dezembro teve um volume de negócios de 13.000 euros, 14.000 euros. É esse valor que põe aí. Ao validar, efetivamente, pois aqui efetivamente põe sempre OK. E pronto, e vai dar depois sempre um quadro, neste que está validada. E onde ali em cima, onde diz enquadramento calculado, vai efetivamente dizer que é normal. Neste caso aqui é um contribuinte que já estava no regime normal, não houve alteração. Mas quem está no isento e por ali 13.000 euros vai aparecer que o enquadramento é normal. Depois é só submeter a declaração e pronto, ficou o regime alterado. E esta alteração tem de ser feita sempre no mês de janeiro, até 31 de janeiro. Não há no outro momento para efetuar esta alteração.
Pode passar para o próximo. Inclusive, Kátia, no mês de janeiro, a gente vai ter que receber também esse comprovativo de alteração para os estafetas em que isso for aplicável. Então, isso mesmo. os estafetas vão ter que enviar para a gente, ou seja, todos os que atingiram já o limite de 12.500 vão ter que passar para a gente essa questão da alteração de regime de IVA, essa declaração de alteração. Aqui, efetivamente, é umas datas importantes quem está já no regime de IVA, pronto. Que é a data onde tem de submeter a declaração, pronto, com a informação da faturação, e a declaração e as datas de pagamento, pronto. Como podem ver neste quadro, relativamente à faturação que vocês tiveram em janeiro, fevereiro e março, a declaração tem de ser submetida, a declaração trimestral deste trimestre, tem de ser submetida até 20 de maio. E o pagamento desse IVA até 25 de maio. Depois, o segundo trimestre é abril, maio e junho, até 20 de agosto. O terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, é feito em novembro. O outubro, novembro e dezembro é feito em fevereiro. Pronto. Efetivamente, são sempre as datas importantes quem está no regime de IVA, porque se ultrapassar esta data, por exemplo, da submissão do pagamento, existe logo alguma coima das finanças nesse sentido, e às vezes é desnecessário ver em termos de coima, efetivamente, porque já tem que pagar o valor e é só uma submissão de uma declaração. Pode passar para o próximo slide. Aqui, relativamente, é um explicativo como é que preenche a declaração trimestral de IVA. Vai-se na mesma outra vez, relativamente, escrever declaração de IVA, pode pôr só declaração de IVA ou IVA. Relativamente tem logo a parte de diz declaração periódica de IVA entregar. Pronto. Aqui, o que é que vai pôr? É o continente, o ano 2022, o período declarativo, qual é o trimestre que está neste momento. Vou colocar o quarto trimestre, que é este quarto trimestre, que é o outubro, novembro e dezembro. O prazo de entrega dentro do prazo, pronto, e aqui não vão preencher mais nada, depois vão ao apuramento, colocam sempre sim que houve IVA liquidado nas operações, não há isento, é não, sim que há dedutível se tiverem despesas, IVA para pôr em termos de despesas, pronto, por exemplo, têm despesas com o telemóvel, com as comunicações, podem deduzir esse IVA. Relativamente aqui sempre, a vossa faturação é sempre, no campo 3 é o valor antes do IVA, a vossa faturação dos 3 meses antes do IVA, e relativamente no campo 4 é o valor do IVA da faturação. No campo 24 é o IVA relativamente das despesas. Pronto. E depois é cobrado, relativamente é apurado um imposto a pagar. Depois aqui, muitas vezes vão validar, neste caso vai dar aqui um erro, porque não podemos emitir uma declaração ainda que o período não está fechado, porque ainda não acabou dezembro, mas vocês validam e fazem entregar a declaração. Ao entregar, vão ter o comprovativo depois para pagamento do valor que é apurado. Neste caso aqui, agora vamos falar um pouco sobre a segurança social. Pronto. Não, neste caso é comunicar as alterações à Glovo. Isso. Pronto, é esse, senhora. É a questão esse caso da retenção de fonte, porque assim, a Glovo é obrigada a fazer a retenção na fonte dos rendimentos dos estafetas que ultrapassarem a 12.500 de rendimentos anuais e basicamente os estafetas têm que avisar sempre que eles passarem desse limite. A gente também atualmente faz a gente tem uma atenção nesse sentido, né? A gente acompanha os rendimentos para fazer essa alteração quando for aplicável, mas é importante dizer que são os rendimentos globais, né? Então, se vocês colaborarem com a Globo, por exemplo, ou outras apps, ou outros serviços, e vocês atingirem mais de 12.500, a Globo deve ser comunicada proativamente por vocês para que a gente possa fazer a retenção corretamente de IRS. Não é isso, Kátia? É isso mesmo, é isso mesmo. Mostra o passo a passo, né? Como é a Glovo que emite as faturas, a Glovo efetivamente tem de sempre efetuar essa cobrança da retenção da fonte, que é sempre obrigatória pelos contribuintes que ultrapassam os 12.500.
Exatamente. E aqui a gente está mostrando que o primeiro passo é contactar o apoio, outros problemas, ganhos, outros problemas de faturação, e basicamente vocês podem descrever que vocês passaram do limite, que podem, e basicamente a gente tem um textinho aqui base, mas vocês podem escrever que devem começar a reter IRS agora. Isso mesmo, pode passar para o próximo. Agora sobre Aqui IRS. é isso mesmo, é que é efetivamente o que é que tem de saber sobre o IRS, algumas coisas importantes. Pronto, foi uma bocado que a gente estava a falar da obrigação da retenção da fonte, é isso que a gente estava a dizer, efetivamente, que o estafeta, que é efetivamente o contribuinte de empresário em nome individual, que ultrapassa a faturação de 12.500, é obrigado a efetuar a retenção da fonte, porque é uma prestação de serviço. Pronto. Como é isso, como a Glovo é que emite a fatura, logo a Glovo faz essa retenção automaticamente e pronto, e depois essa retenção será abatida, depois quando vocês forem enviar a submissão e preenchimento e submissão da declaração de IRS anual, não é? Em que essa retenção vai lá estar a abater, pronto. Vocês é que não vão perder este valor, é um bocado, vocês já estão a contribuir para as finanças todos os meses. Quando chegar ao final do ano, quando é apurado o valor, se vocês tiveram uma retenção superior, vão receber IRS. Qual o valor a pagar de IRS? Pronto, aqui é. O pagar ou receber tem muito a ver com o que é apurado em termos de IRS, em termos do Estado Civil, o número de filhos, as deduções à coleta, de saúde, educação, tem tudo a ver. Nunca se consegue dizer que aquele estafeta vai pagar aquilo ou aquele vai pagar, porque é diferente. Porque um pode ser casado e ter 2 ou 3 filhos dependentes, outros não. Pronto. Por isso, não, é mais difícil nesse sentido. Pronto. Relativamente, muitos podem perguntar, tem que colocar contribuinte nas faturas ou não? É sempre bom. Pronto. É sempre bom, principalmente faturas que têm a ver com educação, saúde, principalmente essas faturas, mas e as outras também são essenciais efetivamente. Porquê? Porque essas deduções é que vão abater ao IRS e pode muitas vezes de passar de pagar a receber só por causa de estar por contribuir nas faturas e deduzir efetivamente muito o IRS. Pode passar para o próximo. Aqui é um resumo das deduções que se consegue relativamente na parte do IRS, em que estas deduções têm que ter os contribuintes, seja dos dependentes, dos filhos, da esposa, do esposo, o que for, relativamente ao do próprio contribuinte, tem que ter contribuinte sempre para depois no IRS ser associado. Relativamente, em termos de escola dos filhos, a parte de educação, consegue-se muitas vezes 30% da despesa até ao limite de 800. Pronto, 30%, por exemplo, se vocês tiverem um custo de 1.000 euros anual em termos de educação, 30%, 300 euros consegue efetuar essa dedução no IRS. Despesas de saúde, 15% até um montante de 1.000 euros. Arrendamento de imóveis também, por exemplo, se pagarem uma renda, é sempre bom ter o contribuinte um deles, estar com o recibo para ser essa dedução também. Despesas de lares têm uma dedução de 25% da despesa até ao limite de 403 euros. E as outras despesas todas as outras despesas, 35% do valor, por exemplo, supermercados, combustível, cinema, tudo o que for as outras despesas, puser o contribuinte, 35% desse valor até 250, que é muito fácil chegar aos 250, mas é importante que estes 250 é por cada contribuinte. Por exemplo, se o estafeta for casado, não é? É 250 pelo estafeta, 250 pelo cônjuge e depois ainda existe mais umas deduções por cada filho. Pronto. Por isso é sempre bom que muitas vezes que já ultrapassado com o estafeta, já pôs todas as despesas, já conseguiu os 250, então relativamente pode depois começar a pôr despesas no contribuinte do cônjuge, da esposa ou do esposo, e aí relativamente ter outros 250 para abater. Pode passar para o próximo? Aqui é um bocado da parte da segurança social. Pronto. Efetivamente depois, até para o ano, vamos falar um bocadinho
um próximo webinar que houver, um bocadinho sobre o IRS e sobre a Segurança Social, mesmo com um vídeo até mais intuitivo, sobre esta parte de realização da Segurança Social. Porquê? Porque a Segurança Social, muitos estafetas não fazem esta parte, porque só existe a isenção de Segurança Social, só existe no primeiro ano. No primeiro ano, quando abre o início da atividade, tem a isenção de Segurança Social durante os primeiros entre 12 a 18 meses, conforme a data que foi de início da atividade. Depois dessa isenção, tem de começar a pagar a contribuição, relativamente conforme a atividade que tem, conforme a faturação que vai ter cada trimestre. Então, esta declaração trimestral é todos os trimestres, ou trimestralmente, tem de comunicar à Segurança Social a faturação que teve no trimestre anterior. Faturação sem IVA, pronto. Faturação sem IVA, relativamente que teve no trimestre anterior. E é apurado o valor a pagar. Pode passar para o próximo. Aqui, efetivamente, é um bocado, está aqui o quadro, quais são os trimestres e qual é a data que tem de enviar a declaração. Por exemplo, agora a próxima vai ser em janeiro de 2023, que tem de comunicar a faturação de outubro, novembro e dezembro. Pronto. E em que é apurado o valor que vai pagar de Segurança Social em fevereiro, março e abril. Pronto. E sempre assim. Depois, em abril, enviar a faturação de janeiro, fevereiro e março, em que é apurado o valor a pagar em maio, junho e julho. E sempre assim. Este valor, como é que é apurado? Efetivamente a faturação dos 3 meses. Acho que pode passar para o próximo, que acho que no próximo tem um cálculo. É isso mesmo. No próximo, aqui tem um bocado de, por exemplo, uma faturação do quarto trimestre de 2028, de outubro, novembro e dezembro. A faturação sem IVA dos 3 meses dá 2.070. Esses 2.070 multiplicamos sempre por 70% para dar um rendimento relevante. Pronto. Porquê? Porque eles consideram efetivamente que 30% é despesas e então o vosso rendimento relevante é 70%. Então, as 1.449 divide-se por 3 meses para se ver o valor mensal. Ao valor mensal, os 483 vai-se multiplicar pela taxa da Segurança Social, os 21,4. Quer dizer que vocês mensalmente, né, neste caso era o trimestre, iam estar a mandar isto em janeiro, fevereiro, março e abril, iam pagar mensalmente 103,36 €. Nesse sentido. E esta parte, onde podem buscar este documento de pagamento, é na parte quando entram no portal das finanças, como está aqui os passos, ir à posição atual, valores a pagar, normalmente este valor aparece automático. Vocês a única coisa que precisam mesmo é a declaração trimestral, colocar a faturação, automaticamente a Segurança Social todos os meses vai colocar lá um valor para pagamento. Pronto. Neste caso vai a valores a pagar, contribuições correntes, consultar valores a pagar e emitir documentos. Aparece logo, como vem aqui na imagem, aparece logo o documento automático, contribuições e o valor a pagar. Pronto. É só ir tocar ali nas ações, ver documento a pagamento e já tem o documento com a referência para pagamento, para efetuar o pagamento até ao dia 20 de cada mês. Pode passar para o próximo. Aqui é um bocado um resumo, não é? Um resumo das operações de responsabilidades fiscais que vai haver efetivamente agora no início deste ano. Pronto, no início do próximo ano, queria dizer, no início do próximo ano. Por exemplo, a comunicação das faturas, pronto, das faturas da Glovo, se vocês, quando receberem a fatura, fizerem logo a comunicação no portal das finanças, naquela parte que eu lhes estava a ensinar na parte da fatura, não têm de se preocupar com esta data do 5/1. Pronto. Porquê? Porque já estão a comunicar no momento que recebem a fatura. Agora, se deixarem para o final do mês, com todas as faturas, para comunicar as faturas todas do mês, é que têm de ter atenção que todas as faturas do mês de dezembro têm de ser comunicadas até dia 5. Pronto. Do dia 5 do próximo mês seguinte. Pronto. Por exemplo, as faturas de dezembro até 5/1, as faturas de janeiro até 5 de fevereiro e sempre assim. O pagamento da Segurança Social, como eu estava a dizer, é pagamento sempre até o dia 20 do mês seguinte. Por isso, a Segurança Social de dezembro paga-se a 20 de janeiro, a Segurança Social de janeiro paga-se a 20 de fevereiro, a Segurança Social de fevereiro paga-se a 20 de março, sempre assim. Relativamente à parte da fatura, da parte que também estamos a dizer, se ultrapassar os 12.500
tem de efetuar aquela declaração de alterações de atividade é até 31 de janeiro. Pronto. É sempre durante o mês de janeiro até ao final do mês de janeiro. Não há outro método, outra altura para fazer. Pronto, e como a gente estava a dizer, o preenchimento da declaração trimestral da Segurança Social é também no mês de janeiro. Pronto. Aqui existem outras obrigações relativamente à parte de fevereiro, que é a obrigação de parte do DRS, que é a validação do agregado familiar, que é até 15 de fevereiro, há essa validação que é para vocês validarem se estão casados, se têm filhos, para validarem o agregado familiar. Quem está no regime de IVA tem que também ter atenção a esta data de 20 de 2, como disse naquelas datas ali, que tem até 20 de fevereiro para submeter a declaração de IVA do quarto trimestre, pronto, que é o outubro, novembro e dezembro. E depois tem esta parte aqui da validação das faturas, que é muito importante, pronto, que é muito importante, a validação das faturas, porque quem está em início de atividade, todas as faturas que vocês põem o contribuinte vão ficar lá pendentes de confirmação se é da atividade ou não é da atividade. E essa validação é muito importante, isso é efetuada até efetivamente até 25 de fevereiro. Se vocês quiserem todos os meses efetuar essa validação, pode-se efetuar essa validação, ou se não, chegam 25 de fevereiro, têm de efetuar todo o ano para essas despesas entrarem efetivamente no vosso IRS. E depois esta data, como eu já tinha falado, também o pagamento do IVA até o dia 25. E depois, um bocado mais um bolo, que é o vosso IRS. Depois os outros meses é as obrigações sempre iguais, sempre tudo igual. A obrigação vem diferente é depois, entre abril a junho, a submissão da declaração, preenchimento e submissão da declaração de IRS referente a 2022. Pronto, e acho que se acabou, acho que no próximo slide, acho que pronto, acabamos aqui um bocado a apresentação, nesse sentido. Aqui vamos falar só um bocadinho dos serviços que nós disponibilizamos, pronto, aos estafetas, em termos de parceria com o Glovo. Quem está em termos do regime de isenção de IVA, temos a parte do serviço da parte de comunicação de faturas, pronto, nós temos esse serviço que vocês, efetivamente, quando recebem a fatura da Glovo, reencaminham-nos para nós a fatura e nós fazemos então essa comunicação, não é fatura. Temos a parte da declaração de IRS anualmente, que quando tiverem dúvida na parte do preenchimento, nós temos esse serviço de preenchimento, de submissão, de preenchimento da declaração de IRS, são 30 euros. E pronto, e se tiver depois quiserem uma consulta esporádica de tirar dúvidas, nesse sentido, temos a nossa parte de esporádica de consultoria de 40 euros mais IVA. Depois, quem não está no regime de isenção, estamos cativamente, está no regime do IVA, em que tem outras obrigatoriedades e isso tudo, nesse sentido, temos então o serviço de 45 euros mais IVA por mês, que engloba relativamente todo o apoio que seja de esclarecimento, nós comunicamos as faturas, fazemos, relativamente verificamos faturas que vocês tenham comprado comunicações em que sejam agregados à parte da atividade, e então quer dizer que validamos e pomos então dedução desse IVA, validamos também as faturas por parte da declaração de IRS, pronto, e mandamos todas as notificações que forem para pagamento, pronto, por isso, nesse sentido, nós tratamos essa parte toda. Boa. Kátia, agora a gente vai abrir para dúvidas. Tem essa sessão QIA, que vocês conseguem submeter perguntas. A gente já tem 16 perguntas nesse momento, e eu vou ler em voz alta essas perguntas, e aí a Kátia vai responder. Tá bem. Sim, senhora. Mas aqui antes eu já vi algumas perguntas que eu posso responder, que é: podemos ter acesso ao vídeo dessa reunião para tirarmos dúvida no futuro? A resposta é sim, a gente vai dar acesso a todos vocês pela newsletter, pela web dos estafetas e pelo YouTube. Inclusive, a gente vai fazer a tradução em inglês, a gente vai legendar o vídeo para que vocês possam, para os estafetas que não falam inglês, poderem ter acesso também. Então, eu vou dar essa mesma resposta em inglês, só para garantir que todos estão informados. You have access to this video, this translated video on the web of Glovers, the web of Couriers, and also on YouTube. We'll post it and we'll send it on an email.
So yes, you have access to this video so you can solve your doubts and questions. Ok, então essas perguntas foram respondidas. Concluído. Eu vi aqui também, alguns estafetas já estão perguntando aqui. Tem prazo para apresentação no site das finanças? Aqui eu não entendi muito bem se é para apresentação de IVA, IRS, Edmo. Por favor, coloca aqui do que você está a perguntar do prazo. O Paulo Araújo perguntou, a data da emissão da fatura determina o mês da competência? Kátia. Termina o mês da competência. Eu imagino que deve ser porque, às vezes, a fatura da Globo chega num mês, imagina, no caso de dezembro, a fatura do final de dezembro, da última quinzena de novembro, chegou, eu acho que a 4 de dezembro. Então, ele provavelmente deve pronto, perguntar. neste caso aqui, pronto, não é o período, aqui não conta o período, conta sempre a data de emissão da fatura. Pronto. Okay. Vocês, quando emitem a fatura, se é 4 de dezembro, mesmo que seja referente a novembro, não é? É 4 de dezembro e vai comunicar em dezembro. Pronto. Põe sempre a data da fatura, da emissão da fatura, não do período que a fatura corresponde. O Wolf perguntou se temos de fazer as faturas e a cada 3 meses declarações de IVA? Se tiver no regime de IVA, não é? Se tiver registrado, como eu mostrei ali na consulta, qual é o regime que está, se tiver no regime trimestral de IVA, 3 em 3 meses tem de enviar a declaração de IVA. Senão depois vai começar a receber as notificações das finanças com coimas a dizer que está em falta. Ok. Ele aí perguntou também se sabe dizer quais são as datas e o melhor dia para fazer as declarações de cada trimestre, se há uma data específica que é melhor para eles fazer? A declaração relativamente de IVA só pode ser efetuada após acabar o período. Por exemplo, agora neste trimestre, que é o outubro, novembro e dezembro, tem de deixar acabar o dezembro, só em janeiro é que se consegue submeter a declaração. Pronto, a declaração trimestral. Tem um prazo até 20 de fevereiro, quer dizer que pode comunicar essa declaração trimestral de IVA de 1 de janeiro a 20 de fevereiro. Pronto. O Alexandre perguntou, eu coloquei um valor anual na minha atividade de 4.000 euros. Passando esse valor, eu tenho que ir nas finanças alterar? Não precisa. Porque, como estava a dizer, o valor que colocam lá nas finanças é como se fosse estimativo, no início. Só depois, por exemplo, quando vocês verem que vão ver a faturação anual ultrapassar os 12.500, então têm de ir lá, então em janeiro, efetuar essa alteração e colocar a faturação que tiveram do ano anterior, para ficar no regime de IVA. Mas, no início, puseram 4.000 euros para ficar no isento, não precisa de alterar. Pronto. E se não ultrapassar os 12.000, por exemplo, acaba o ano com 10.000, não precisam de fazer nada, o próximo ano ficam isentos, e se nunca ultrapassar os 12.500, não precisam de fazer nada. Ok. O Matheus perguntou, quem está isento pelo artigo 53 precisa fazer a declaração trimestral de IVA? É assim, a declaração trimestral de IVA, não. A declaração trimestral da Segurança Social, se já passou mais de 12 meses do início da atividade, já tem de contribuir para a Segurança Social e tem de mandar a declaração trimestral da Segurança Social. Agora, de IVA não é necessário. Ok. O Pedro Lopes perguntou, quem não tem contabilidade organizada pode deduzir IVA da despesa? Pode, sim, senhora. Pronto, o IVA, efetivamente, não tem a ver com a contabilidade organizada. A contabilidade organizada tem a ver, efetivamente, como é tributado no IRS. Pronto, porque, efetivamente, quem está no regime simplificado é tributado, 70% da faturação é tributada. Efetivamente, no contabilidade organizada era a diferença como fosse o lucro. Vocês tinham de ter um contabilista em que ia apurar em cada 3 meses, no ano, efetivamente, a sua faturação, quais eram as despesas e qual era o lucro e que era só tributado. Por isso, em termos de IVA, pode sempre deduzir. Por exemplo, se tiver uma despesa de comunicações, de internet, o telemóvel compraram,
efetivamente, essas despesas, não é? Esse IVA que vocês pagam, conseguem pôr, efetivamente, como eu tinha explicado, naquele campo 24, esse IVA que pagou nessas despesas. Ok, obrigada, Kátia. O Léo perguntou aqui, eu não entendi. Se eu tiver outras fontes de rendimento, eu tenho que comunicar a Glovo? E a resposta é sobre, imagina, no IRS, se ele passar de 12.500 com a Glovo e com os outros rendimentos dele, imagina que ele não passou ainda de 12.500 apenas com a Glovo, mas ele trabalha como profissional independente em outras áreas e passou já, juntando a Globo e o outro serviço, de 12.500. Nesse caso, ele tem que comunicar a Globo para que ele possa fazer, para que a gente possa fazer a retenção de IRS dele, né, Kátia? É isso mesmo, porque por isso mesmo é que naquele vídeo onde está a comunicar o valor total da faturação, aí vai aparecer todos os rendimentos, seja Glovo, seja outros recibos verdes que emitiu. Exatamente. Pronto, aí aparece o valor total anual. Se aí ultrapassar os 12.500, já tem de dizer à Globo, olha, assim ultrapassei os 12.500. Agora, se for outra fonte de rendimento, que é um trabalho por conta própria, com um contrato de trabalho, com recibo de vencimento, não, esse já não conta. Ou seja, na verdade, por conta de outrem, né? É isso mesmo. Pronto. Ou seja, só recapitulando, se você tiver outras fontes de trabalho como trabalhador de serviços, como trabalhador independente, o ideal é sempre que você passar de 12.500, juntando a Globo e esses outros serviços que vocês façam, vocês comuniquem a Globo para começar a reter IRS. Agora, o caso muda se for um outro trabalho, uma outra função, né? Por conta de outrem, se vocês forem contratados por uma empresa. Aí, se passar de 12.500, como na outra empresa também, na empresa provavelmente você deve ter IRS, não é necessário comunicar, a não ser que você passe de 12.500 na Globo, não é? É isso mesmo, Kátia? é isso mesmo. Pronto, é isso. Me perguntaram aqui se a gasolina é dedutível também. Não, não é. Infelizmente não, Ricardo. É isso mesmo. O Carlos perguntou: quem tem de entregar IVA na Segurança Social também incide? Ou seja, quando ele começa a deixar de ser isento de IVA, se na Segurança Social ele também deixa de ser isento, provavelmente. Não, a segurança social é só após 12 meses. Pronto, por exemplo, se não ultrapassar, como eu estou a dizer, há um contribuinte que nunca ultrapassa os 10.000 de faturação anual, fica sempre isento de IVA. Mas, se já passou mais de 12 meses da atividade, já começa a contribuir para a segurança social. Perfeito. O Júnior perguntou aqui: quem tem outro emprego com contrato precisa contribuir ao IRS? Outro emprego com contrato, ou um contrato de trabalho, De trabalho por conta de outrem. isto é a mesma resposta que tínhamos dito há bocado. Exatamente. Se só na Globo ultrapassar os 12.500, é que vai ter que ter no fundo, não vão somar o valor que recebem do ordenado, não é? Mensalmente, com o valor da Globo. Isso não, é só o valor da Globo. Ok, exato. A Janeia perguntou: os estafetas já reformados no Brasil, sem interesse em aposentadoria em Portugal, têm obrigação de inscrição na Segurança Social? É assim, relativamente aí, têm de fazer um pedido à Segurança Social de isenção. Pronto, mostrar efetivamente um comprovativo que está reformado no Brasil, não é? Porquê? Porque as pessoas reformadas não precisam de contribuir para a Segurança Social porque já contribuíram, já estão em termos no regime de parte de reformado. Por isso, tem de fazer um pedido à Segurança Social, apresentar o comprovativo e eles depois validam cativamente essa isenção e pronto, depois já não precisa de contribuir. Perfeito. O Ricardo perguntou: minha isenção da Segurança Social vai terminar agora em janeiro. Já terei de fazer a declaração da Segurança Social em janeiro e pagar em fevereiro? Entendi correto? Obrigado. É isso mesmo. Pronto. Entendeu correto mesmo. Em janeiro já tem de efetuar a declaração com a faturação do trimestre anterior para a partir de fevereiro começar a efetuar o pagamento. Perfeito. Com relação à segurança, o Ricardo perguntou: com relação à segurança social, tem um trabalho fixo, preciso pagar a segurança social?
Não, quem tem um trabalho de receber um ordenado, um trabalhador por conta de outrem, né, em termos de um contrato de trabalho, já efetua descontos para a Segurança Social, não precisa de fazer descontos para a parte da atividade da Glovo. Fique isento. O Santos perguntou, a assessoria é completa, cabendo nós pagarmos apenas as faturas? Se a assessoria da CRN, essa de 45 euros, é completa em relação a tudo? Todas as Sim, responsabilidades. efetivamente, a parte da assessoria, efetivamente, quem está no regime de IVA, nós tratamos de tudo, nós tratamos da parte de, se for necessário, da Segurança Social, tratamos do IRS, tratamos da comunicação das faturas, a única coisa é só nos dar as faturas da Globo, porque nós não temos acesso. Alguns estafetas pensam que a nossa parceria tem acesso a essas faturas, nós não temos, têm sempre de nos dar essas faturas. Tem sempre de nos dar as faturas, nós fazemos a comunicação, fazemos o IVA, tratamos disso tudo. Pronto, por isso é como fosse, e tiverem dúvida relativamente a qualquer coisa, nós esclarecemos. Perfeito. A Stephanie perguntou, se não entregar a declaração de rendimento a cada 3 meses, se gera algum problema ou se realmente tem que fazer essa declaração? Ela botou aqui, se a atividade dependente não ultrapassar 12.500, ela vai afetar no IRS? Pronto, é assim, se não ultrapassar os 12.500, quer dizer que está no regime de isenção de IVA, não está no IVA, não precisa de declarar, de efetuar aquela declaração trimestral do IVA, pronto, nesse sentido. Em termos do IRS, pronto, pode sempre pagar IRS conforme, por exemplo, se tem uma faturação de 10.000 ou 12.000 euros, normalmente uma pessoa um estafeta, um empresário individual com uma faturação de 12.000 euros, se for solteiro sem filhos, ainda paga algum IRS. Pronto. Por exemplo, paga por volta de 100 a 200 euros. Por isso, é muito de se é casado, como eu disse, em termos de se vai pagar, se afeta ou não afeta, é um bocado nesse sentido dos rendimentos que tem, também já tem, e também do Estado Civil e do número de filhos. Ok. Agora que faço retenção na fonte, alguma modificação que tem que fazer quando eu coloco a fatura nas finanças ou fica tudo como antes, que não tinha, quando não tinha que fazer retenção? Ele está perguntando se há diferenças na colocação da fatura nas finanças pelo fato dele fazer retenção na fonte, ou não. É assim, em termos da faturação, a fatura da Glovo, quando vem com retenção, tem de ver onde dizem o total do documento. Pronto. Porque o total do documento é que é o valor mais o IVA. Pronto. É esse valor é que vocês têm. Ou então, se for isento, não é? Efetivamente deve estar no regime de IVA na mesma, por causa da retenção, no total do documento, porque depois vai aparecer o total do documento e o total neto. Total neto é já reduzindo a retenção e foi um valor que vocês receberam na parte da conta bancária. Por isso, quando vão comunicar as faturas, têm de pôr sempre o total do documento, não é? Na parte do total, e depois é feito a parte do IVA. Cálculo Nabais, o Carlos Nabais perguntou, no cálculo da contribuição para a Segurança Social, o IVA também entra? Não, tem de sempre tirar o valor do IVA. Quando vão pôr lá o valor da faturação, é sempre o valor antes do IVA, não tiram, não ponham o IVA. Ok. O Paulo perguntou como faço para deduzir o IVA de um produto comprado no exterior, normalmente, né, nomeadamente a Europa. Se tiver efetivamente, esse IVA que é pago lá fora não consegue deduzir cá. Pronto. As faturas de compras de produtos relativamente dentro da União Europeia, se tiver no regime de IVA, pode pôr um vistozinho na parte da atividade de transmissões intercomunitárias. O que é que vai fazer? É quando vai comprar lá fora, consegue pedir a isenção do IVA e nem paga IVA lá fora. Pronto. Se estiver no regime de IVA, porque se estiver no regime de isenção não pode fazer isso. Mas nunca consegue deduzir o IVA que paga lá fora. É só o IVA mesmo nacional. O Carlos perguntou, sendo eu solteiro nas finanças, compensa mais colocar as faturas com contribuinte, isso afeta a atividade ou não? Ele perguntou. Sendo eu solteiro nas finanças... Solteiro, é assim.
efetivamente, como eu disse, seja as faturas de saúde, têm a ver com saúde, educação, a renda, essa parte é sempre melhor contribuir, porque isso há sempre umas deduções diferentes. As outras despesas todas, se vir que no portal das finanças, quando vão consultar aquela parte do e-fatura, vão consultar a parte do consumidor, não é fatura, que já tem lá a dedução total dos 250 euros, que é naquela das outras despesas, então não precisa de colocar mais faturas. Pronto, é mais nesse sentido, já não precisa estar a colocar mais contribuinte em faturas, porque já tem um limite nesse sentido. Para a atividade, tudo que seja da atividade é sempre melhor para o contribuinte, porque se estiver no regime de IVA, consegue deduzir o IVA dessas despesas. Ok. O Cleiston Fer perguntou: tem o IVA a pagar pelo trabalho com a Glovo, 23%. Também tenho conta para trabalhar com aplicativos de motoristas de passageiros drivers, ou seja, trabalha também como motorista de passageiros, que cobram 6% de IVA nesse caso. Aí ele está falando, nesse caso, fica 23% de um e 6% de outro, ou todos ficam num valor só de IVA? Não. Efetivamente, neste caso aqui, efetivamente, o que é o 23, eu quando mostrei como é que preenchi a declaração, no preenchimento dei o campo 3, não é? Onde estava a pôr efetivamente o valor da faturação e o valor do IVA, é para o IVA 23. A taxa reduzida é o campo 1. Pronto, aí tinham de dividir na declaração de IVA, o IVA que é do 23 vai para o campo 3. O IVA que é de 6%, que é na taxa reduzida, vai para o campo 1. Ou na mesma o valor antes do IVA e o valor do IVA, tinham de separar. E depois na declaração vai um bolo, sim, vão pagar tudo junto, mas aí tinham de separar. Ok. Acho que respondi à questão. Marcelo perguntou, se não tiver contabilidade organizada, paga-se 35% do valor de faturamento anual de IRS? Não é bem, não, eu estava a dizer, em termos do regime simplificado, por exemplo, tem uma faturação de 10 mil ou de 12 mil, quando estão a pôr relativamente a essa faturação, o cálculo do valor que vão pagar de IRS é efetivamente 70% desse valor é que vai ser tributado às taxas de IRS. Por isso, em 10 mil euros, não é? Em termos, os 10 mil euros, 70% relativamente dos 10 mil euros é que ia ser, pronto, depois ia às taxas e efetivamente se é casado, se não é casado, mas às taxas de IRS são os 70 mil euros, sim. Os 70% dos 10 mil euros, desculpa. Muitos estafetas estão a perguntar novamente se, ok, eu tenho um trabalho efetivo com contrato, tenho que fazer a mesma declaração de segurança social por parte dos ganhos da Globo? Não. Pronto. A resposta Isso é uma resposta para todos se já tiverem efetuado descontos para a segurança social por um trabalho, ficam isentos da contribuição da parte do serviço da Globo. Isso é só para aqueles estafetas que não efetuam descontos nenhum para a segurança social, não é? Então é que são obrigados a efetuar esse desconto e fazer essa declaração trimestral. Ok. Então, a perguntar também, Liliana perguntou, basicamente, quem tem isenção de IVA e não ultrapassou os 12.500, agora a próxima responsabilidade fiscal é declarar o IRS? Sim, a declarar o IRS e validar, antes de declarar o IRS, validar as despesas no portal das finanças. Pronto. É entrar lá no e-fatura, na parte do consumidor, e ver se tem lá faturas por validar. Pronto. Essa é a primeira coisa e depois é a declaração de IRS. É só isso. Sim, as responsabilidades que vai ter. Ok. Aqui tem... nesse ano, ultrapassei o limite de faturação, altero para o regime de IVA. Se no ano seguinte eu não exceder, também devo alterar para o regime de isenção? Ou seja, está perguntando se depois do ano de isenção, se ele no ano seguinte não fizer mais de 12.500, ele consegue voltar a ter isenção? É possível. Pode voltar para a isenção, pode. Mesmo que ele já tenha, ou seja, ultrapassado o valor num ano específico? Se esse ano ele ultrapassou esse valor de 12.500 e No altera o outro IVA, no ano ano não seguinte... ultrapassar, pode depois em janeiro alterar outra vez para isento, sim. Ok, respondido.
É possível deduzir IVA da compra de uma moto? Uma moto. É elétrica? É isso, depende da moto, né? É isso mesmo. Se for Uhum. elétrica, consegue reduzir esse IVA. Se não for elétrica, em princípio não. É só mais as elétricas. O Cláudio está perguntando, quem ainda não tem 12 meses de atividades não precisa fazer essa declaração trimestral? Não, é isso mesmo. Só a passar 12 meses de atividade. Isso aqui era de segurança social, né? Devia ser da Segurança Social a resposta, sim. Peraí. Ok. Como subscrever os serviços da CRN? O Vitor está perguntando. Os dados, Vitor, estão na web dos Estafetas, na parte do Glovo Mais. Você consegue isso acessar a web dos Estafetas acessando a sua app. Tem escrito, na app de Estafeta, tem escrito web dos Estafetas, se eu não me engano. Sim, acho que tem lá o Se você entrar contacto aqui no e o perfil. e-mail. Pronto. E aí, é isso. Mas tem o link, vamos enviar o link aqui por resposta. Se tiver um contrato de 800 euros e fizermos mais 800 euros na Glovo, não precisamos pagar mais segurança social? Somente o do contrato basta? O Vitor Henrique perguntou. Se Mais for uma vez. contrato de trabalho, sim, basta. Se for contrato de trabalho, basta, não precisa de fazer contribuição de segurança social da parte da atividade, não, da Glovo. O Santos perguntou se o IRS é pago mensalmente baseado nos ganhos mensais. O IRS, não, o IRS que tem mensalmente é a retenção da fonte, que são os 11,5% da faturação, em que a Glovo faz logo essa retenção, pronto. E depois, então, essas retenções são todas somadas, porque a Glovo depois vai colocar as finanças, o total que foi declarado a vocês, né, que foi descontado em termos de retenções, e essa informação vai aparecer depois também no IRS quando tiverem a submeter. Pronto. E se, ao calcular o cálculo do vosso IRS, der um valor a pagar inferior ao que vocês já andaram a fazer a retenção, vão receber IRS. Pronto. Se for ao contrário, se a retenção que andaram a fazer é inferior ao que tinham de pagar, ainda têm de pagar a diferença. Mas não existe bem uma retenção. O que vem é a segurança social, é que é feito o cálculo relativamente à faturação do trimestre anterior. Perguntaram aqui, como faço a solicitação de pagamento de IVA para a Globo sem ter a retenção do IRS, devido não ter passado os 12.500? Fernando, se você não passou do 12.500, a Globo não deveria fazer a retenção do IRS, a não ser que você tenha rendimentos também como profissional independente em outro tipo de serviço. Mas se você está com algum problema relacionado a isso, entre em contato com o nosso suporte. Respondido. É isso mesmo. Se não ultrapassa os 12.500, não é preciso fazer descontos? O Ledmi está perguntando. Desconto de uma maneira geral, tanto pelo que eu entendo aqui, de IRS, IVA e Pronto, se não ultrapassou os 12.500, não tem IVA, pronto. Mas tem de enviar a declaração de IRS na mesma, que pode precisar, se calhar, de pagar algo, efetivamente, na declaração de IRS, como tenho dito, efetivamente, conforme seja casado ou com filhos. Relativamente à segurança social, se ultrapassou os 12 meses e se não tiver um contrato de trabalho para conta de outrem, é necessário efetuar descontos para a segurança social mensalmente. Ok. Aí, aqui tem uma pergunta a mesma coisa. Se estou isento de IVA e apenas dedico minha Glovo, não atingindo os 12.500 anuais, quais os procedimentos a fazer em relação às finanças e segurança social? No meu caso, solteiro e sem filhos. Pronto, é como estava a dizer. Agora as próximas obrigações é a validação de faturas e depois é o IRS.
Pronto. E se ainda não ultrapassou os 12 meses de atividade por causa da Segurança Social, é só essa obrigação das finanças que tem de fazer. Ok. Relativamente à contribuição da Segurança Social, se eu optar por pagar menos 10% ou mais 10%, irá me prejudicar ou beneficiar de alguma forma? É assim, efetivamente, é assim, a parte de baixar efetivamente os 10% para não pagar tanto de segurança social, é sempre um benefício que tem efetivamente nesse sentido. Porque o que é que pode, no momento não está a prejudicar nada, está, efetivamente paga menos, quer dizer que é mais benéfico para vocês porque estão a pagar um valor menos, mas contribuem menos também para a segurança social. Efetivamente, para em termos de reforma, no final, em termos de solicitação de subsídio de desemprego, qualquer coisa, aí efetivamente estão a descontar menos para a segurança social. Se não tiver com esse pensamento de reforma ou nesse sentido, podem sempre abaixar o valor a pagar à segurança social nesse sentido. Acho que era isso que estavam a perguntar, não é? Sim. A gente vai mostrar como contatar os serviços da CRN. A gente vai partilhar aqui passo a passo. Mas o Paulo perguntou, é possível abater gastos como... Muita gente está perguntando sobre gastos, sobre o IVA de gastos com combustível, manutenção da moto ou no IRS. Luvas, roupa de trabalho, ou, por exemplo, telemóvel, se eles conseguem deduzir. a Sim, partir desse conseguem, por prazo. exemplo, essas despesas, por exemplo, telemóvel, luvas, aqueles casacos mais de andar de moto, capacete, essas despesas pode deduzir esse IVA, sim. Efetivamente, compra de moto, combustível, só se for o gasóleo, que é 50% do IVA do gasóleo, mas normalmente as motas não são gasóleo, ou são elétricas ou são gasolina. Por isso, só em termos de eletricidade, se calhar forem carregar um posto que também tem IVA, conseguem reduzir esse IVA, nesse sentido, e pronto, e depois é mais esses acessórios, pronto. Tudo o que seja mais acessórios mesmo que precisam para o trabalho, por exemplo, aqueles suportes para pôr na moto, para pôr o telemóvel, também pode reduzir o IVA, o serviço de comunicações, serviço de internet também, pronto, pode reduzir o IVA dessas despesas. O Fernando Bessa fez duas perguntas. A primeira é: quem estiver isento do regime, quem estiver isento, regime do 53.200, quer dizer que não ultrapassa os 12.500, então não é obrigado a fazer a declaração de trimestral de IVA. Eu declaro de 15 em 15 dias nas finanças e nunca paguei nada. E já estou há mais de um ano com atividade aberta, ou seja, ele tem mais de um ano de atividade aberta. Pelo visto, não ultrapassou 12.500, ele está perguntar se ele pode ficar sem fazer a declaração trimestral de IVA. De IVA, sim, tem de ver, efetivamente, em termos da segurança social, que, como já ultrapassou os 12 meses, e a segurança social sabe quem ultrapassa os 12 meses, que tem depois de ter a obrigação de contribuição, que se não comunicar trimestralmente, o que aparece lá são 20 euros para pagamento de segurança social. Tem depois de ir sempre consultar a vossa área de segurança social, quem não tiver, melhor pedir a senha da segurança social para ir lá ver. Porque alguns contribuintes pensam que não têm de fazer mais nada, né? Alguns estafetas, e depois às vezes está lá a aparecer pelo menos 20 euros para pagar mensalmente, e depois vai a acumulação dos 20 euros e da Segurança Social, depois recebe uma carta da Segurança Social. Por isso é melhor sempre ir verificar como é que está a situação da Segurança Social, porque já passou os 12 meses de atividade. Resto, IVA não precisa de fazer nada, pronto, porque não ultrapassou os 12.500. O participante anônimo colocou: meu primeiro ano de isenção termina em novembro. Em janeiro, devo pagar o IVA referente aos últimos meses do ano? Então, se termina em novembro, pronto, em janeiro vai comunicar, né? Em janeiro vai comunicar a faturação de outubro, novembro, dezembro, e só começa a pagar segurança social a partir de fevereiro. Por isso é que eu disse que às vezes essa parte dos 12 meses, muitas vezes pode ser 12 a 18,
porque conforme o momento que acaba a isenção. Neste caso aqui, efetivamente, acaba em novembro, quer dizer que a próxima declaração trimestral é em janeiro então faz essa comunicação da faturação e começa a pagar em fevereiro. Ok. Participante perguntou aqui, mãe solteira com 2 filhos que já tinha pedido o RSI, aqui eu não conheço muito bem esse processo em andamento, perde o direito? Você sabe o que é RSI? Pois, assim, não estou a ver, mas está a falar aqui da retenção da fonte. Por favor, volta a responder essa pergunta explicando o que Pois, a quer dizer explicar com bem qual é a RSI. dúvida Eu não sei que se é tem, pronto. IRS, se for de IRS, mas não sei muito bem. Então, por favor, volta a fazer a pergunta. Não coloquei o contribuinte da Globo quando registrei a minha primeira fatura no e-fatura por precalço meu. Depois de registrada a fatura, não dá para corrigir. Uma fatura sem contribuinte registrado tem algum problema com as finanças? Perguntaram aqui. Não tem problema. Se a parte do valor da fatura não errou na parte do valor da fatura, não há problema. Pronto, pode deixar assim. Sim, quando se coloca uma fatura sem contribuinte, não se consegue anular essa fatura. É um bocado nesse sentido. Por isso, deixe estar na mesma, se os valores que colocou da fatura estavam corretos, só o contribuinte é que ficou em falta, não há problema, fica considerada como uma faturação, não está a dizer que é da Globo, mas não há problema. A estafeta comentou aqui, subsídio de rendimento social de inserção. Kátia. Por causa do subsídio. É assim, relativamente, porquê? Porque a faturação da Glovo vai ser comunicada depois no IRS, conforme o valor pode perder alguns subsídios, porque essa informação do IRS depois vai para a Segurança Social e às vezes, conforme o volume de faturação, pode perder algum subsídio que receba da Segurança Social. Pronto. Isso depois terá a ver mesmo com a Segurança Social e com as finanças nesse sentido. Agora, quais as despesas? A gente já falou sobre as despesas deduzíveis. Uhum. Já ultrapassei os 12 meses a trabalhar na Globo. Se não fizer a declaração para a Segurança Social, o que acontece? Acontece, o que vai aparecer sem fazer nada, vai aparecer todos os meses lá 20 euros para pagamento. Pronto. Depois, é assim, não sei dizer como é que é, mas pelas informações que andam relativamente é que, como a Segurança Social e as finanças andam sempre em comunicação, pode vir depois uma comunicação das finanças a dizer que você tem faturação, à Segurança Social e a Segurança Social vai verificar e você não colocou lá nenhum valor. Pronto. E depois pode fazer alguma notificação oficiosa de cobrar o valor que você não pagou da Segurança Social. Pronto. Não sei dar-lhe certezas, não é? Porque isto depois é tudo tem a ver com eles, mas a legislação diz em termos de segurança social que você, passado 12 meses, deixa de estar isento, por isso tem de começar a contribuir e que ao fazer a contribuição tem sempre a consideração trimestral, comunicar a faturação. Se não efetuar essa comunicação, pode depois a segurança social efetuar oficiosamente. Pronto, a gente já respondeu a maior parte das perguntas, a gente vai deixar anotado todas as outras aqui para a gente ver se está tudo explicado nos artigos que a gente tem na web dos Estafetas. Eu vou interromper o partilhamento por 1 minuto e vou mostrar como adquirir os serviços da CRN pela web dos Estafetas. Só um momento, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem como é que podem fazer. Vou aqui partilhar a tela. Então, a web dos Estafetas a web dos Estafetas é um portal que vocês têm acesso. Basicamente, aqui, vocês conseguem clicar em Globo Mais, vocês têm acesso pela app. Aqui, vocês vão procurar CRN, Descontos em Contabilidade. E aqui tem todas as informações sobre como adquirir os serviços e como entrar em contato com a CRN. Então, basicamente, pelo e-mail partnerglobo@crncontabilidade.pt ou pelo número que a gente tem disponível aqui durante o horário de atendimento. É super simples.
E basicamente, o que que acontece? Ela tem esse plano de 45 euros, no caso de sem regime de isenção, eles cuidam de todas as responsabilidades fiscais de vocês, mas isso não tem nada a ver com a Glovo. Alguns estafetas perguntaram se paga a Glovo. Não, isso aqui é uma parceria que a gente tem com uma empresa privada que presta serviços de contabilidade, e basicamente é uma empresa que a gente confia, né, mas que não é, a Glovo não recebe absolutamente nada em relação a isso, é direto com a empresa, e é isso. Queria agradecer a participação de todos, e principalmente da Kátia, que se disponibilizou para vir aqui. Pelo que a gente tem de informação, a gente vai fazer um novo apresentação relacionada a responsabilidades fiscais mais próximas no período de declaração de IRS também. A gente vai disponibilizar esse slide a todos os estafetas, os slides, traduzidos para inglês também, e o vídeo, que a gente gravou esse vídeo, a gente vai colocar no YouTube e enviar pela newsletter num momento futuro, quando a gente conseguir legendar esse vídeo. Queria agradecer desde já a participação de todos, a disponibilidade da Kátia, muito obrigada mesmo. E para conseguir os serviços da Serrine, só entrar em contato com ela pelo link que a gente colocou na web dos estafetas, depois lá vocês têm acesso ao e-mail e ao telefone da Kátia, né? Ao número para fazer chamada. E é isso. Muito obrigada a obrigada todos. também pela Glovo, por esta oportunidade também de explicar efetivamente todas estas informações que às vezes são simples, mas depois às vezes também são complicadas. Pronto, mas eu agradeço também a todos quem também estiveram aqui a ouvir e pronto. E umas boas festas para todos nesse sentido. E alguma coisa, pronto, estamos em contacto com aqueles contactos, alguma coisa precisarem. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Com licença.